Você acredita que existe alguma doença que aposenta direto, sem perícia, só com laudo médico? Essa é uma das dúvidas mais comuns entre os segurados do INSS. E é hora de esclarecer isso de forma clara, direta e definitiva. Nenhuma doença, por mais grave que seja, garante automaticamente a aposentadoria ou o auxílio-doença. O que realmente importa é se a doença causa incapacidade para o trabalho. E é isso que precisa ser comprovado. Ter a doença, por si só, não gera benefício. É a limitação que ela causa na sua atividade profissional que define o seu direito. É por isso que existem casos de pessoas com doenças sérias que continuam trabalhando normalmente e outras com problemas menos graves que estão incapacitadas. Vamos entender isso melhor com três exemplos. São doenças graves, muito conhecidas e que geram muitas dúvidas no dia a dia do INSS. A primeira delas é o câncer, também chamado de neoplasia maligna. Essa doença está na lista das mais temidas, mas isso não significa que quem tem câncer será automaticamente aposentado. Existem pacientes com câncer em estágio inicial que seguem trabalhando. Outros fazem quimioterapia e continuam suas funções. O que conta é o impacto da doença ou do tratamento na capacidade de trabalhar. É isso que será avaliado. Se o tratamento deixa a pessoa fraca, com dores, sem condições de exercer sua profissão, então existe incapacidade. E aí sim pode haver concessão do benefício. Mas, se a pessoa está com a doença controlada e continua apta ao trabalho, o benefício pode ser negado, mesmo com o diagnóstico de câncer. O segundo exemplo é a cegueira, incluindo a visão monocular. Muita gente acredita que perder a visão de um olho já gera direito à aposentadoria. E isso não é verdade. O grau da limitação depende do tipo de trabalho exercido. Um motorista com visão monocular, por exemplo, pode sim estar impedido de continuar trabalhando. Mas uma pessoa que perdeu a visão de um olho e exerce atividade administrativa pode seguir trabalhando sem maiores restrições. O mesmo vale para casos de cegueira total. Existem pessoas cegas que trabalham, estudam e vivem com autonomia. Tudo depende da situação individual. O terceiro exemplo é o HIV, vírus que pode levar a AIDS. Aqui também vale a mesma lógica. Nem todo portador de HIV está incapacitado para o trabalho. Muitos tomam a medicação corretamente, não apresentam sintomas e vivem normalmente. Nesses casos, não há incapacidade. Mas, quando a doença se manifesta de forma agressiva ou a medicação causa efeitos colaterais que impedem o exercício do trabalho, o benefício pode ser concedido. Tudo precisa ser analisado caso a caso. E é isso que o INSS faz na perícia médica. Ele não avalia apenas a doença. Avalia se existe incapacidade para o trabalho. Isso significa que você pode ter uma dessas doenças e não ter direito a benefício. Assim como pode estar com uma doença menos conhecida e receber, se estiver de fato incapacitado. É por isso que o laudo médico é tão importante. Mas ele precisa ser completo, explicando os efeitos da doença e os impactos na atividade profissional. Não basta apenas o diagnóstico. É preciso descrever os sintomas, as limitações, os efeitos da medicação e a rotina do paciente. A perícia médica vai considerar tudo isso. Vai analisar o laudo, ouvir o segurado, avaliar exames e decidir se existe ou não incapacidade. Agora, tem um ponto importante que precisa ser dito. Mesmo que essas três doenças não gerem automaticamente a aposentadoria, elas têm um diferencial. Pessoas com câncer, cegueira ou HIV estão dispensadas de cumprir carência para a concessão do benefício por incapacidade. Normalmente, o INSS exige 12 meses de contribuição antes de conceder um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mas se você for diagnosticado com uma dessas três doenças, essa exigência de carência é dispensada. Ou seja, mesmo que você tenha contribuído por poucos meses, poderá ter direito ao benefício desde que comprove a incapacidade.
Isso não significa que o benefício será concedido automaticamente. Significa apenas que você não precisa esperar completar 12 contribuições para pedir. A dispensa de carência vale apenas para essas doenças consideradas graves. Mas a perícia médica continua sendo necessária. E mais, se a incapacidade for temporária, o benefício concedido será o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Se for permanente, pode haver concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Mas, novamente, tudo depende do grau de limitação. Vamos recapitular com um exemplo real. Imagine um motorista de caminhão diagnosticado com câncer. Ele começa a tomar uma medicação que o deixa com tonturas, fadiga e perda de reflexo. Mesmo que a doença esteja controlada, ele não pode dirigir. É perigoso para ele e para os outros. Aqui existe incapacidade. Esse trabalhador terá direito ao benefício, não porque tem câncer, mas porque a medicação o impede de exercer sua função. Agora, imagine outra pessoa com a mesma doença. Ela trabalha como redator, escreve textos em casa, no próprio ritmo. Mesmo com o diagnóstico, ela continua trabalhando normalmente. Nesse caso, o INSS pode negar o benefício, porque não há incapacidade. Percebe como a situação muda de acordo com o impacto da doença no dia a dia de trabalho? É isso que define tudo. Outro exemplo é uma pessoa com HIV. Se está assintomática, segue trabalhando e não apresenta dificuldades, o INSS não concede o benefício. Mas, se a medicação causa náuseas constantes, dores no corpo, fadiga extrema e impossibilita o trabalho, a incapacidade está caracterizada. Por fim, é importante lembrar que o INSS nega muitos pedidos. Isso acontece mesmo quando o segurado tem documentação médica. Por isso, muitas vezes, é necessário buscar a justiça. Um processo judicial pode reverter a decisão e garantir o benefício, desde que a incapacidade esteja bem comprovada. E nesses casos, a atuação de um advogado especialista é fundamental. Ele vai ajudar a reunir os documentos corretos e apresentar tudo da forma certa. Então, a conclusão é clara. Não existe doença que aposente direto. Existe incapacidade que precisa ser comprovada. E isso é feito com documentação médica e perícia. Se você conhece alguém com uma dessas doenças, compartilhe essa informação. Porque muita gente perde o benefício por não entender como o sistema funciona. E, como sempre, informação é poder. Saber o que realmente gera o direito pode mudar sua vida, evitar frustrações e te dar o caminho certo para buscar o que é seu.